Hoje vai ser um estudo bem prático, mas com certeza você vai ser edificado, porque o poder da palavra tem essa virtude de nos alimentar, de nos edificar, em nome de Jesus. Pegue sua Bíblia, vamos lá, vamos entender um pouco mais daquilo que Deus tem para a nossa vida. Quero começar lhe fazendo uma pergunta. Você já percebeu que às vezes sua vida entrou no automático, entrou na rotina, entrou na mesmice? Aprender essa palavra foi difícil, mesmice, ou seja, você entrou na dinâmica do mesmo, você está repetindo, o mesmo te prendeu, você entrou na cadeia da repetição diária e você percebe que nada está mudando, nada está sendo transformado. Isso não pode ser, sabe por quê? Porque o próprio apóstolo diz que nós fomos chamados para novidade de vida. E em Cristo Jesus precisamos andar nessa renovação constante, espiritual, emocional e em todo sentido. Então, eu te garanto uma coisa, se alguma área você entrou na mesmice, parece que nada muda, você não tem perspectiva, principalmente com esse tempo que nós estamos vivendo, com tanto colapso, com tanta pandemia, com tanta dificuldade. As pessoas já ficaram dentro de casa há tempo demais e muita gente parece que está desistindo de viver, está repreendido em nome de Jesus. Eu quero lhe falar, Deus tem algo novo para você. E creia que o Senhor te diz, eu quero te renovar em nome de Jesus. Então, desde já, se anime e se fortaleça em Cristo Jesus, porque Deus tem uma palavra que vai te revigorar. Então, nós precisamos ver de que maneira nós temos que perceber, ou estamos quando percebemos que estamos acorrentados, porque isso vai acontecendo sem você analisar, sem você querer, você vai ficando acorrentado à mesmice. Quando você percebe, se passaram meses, anos, e você diz, meu Deus, minha vida não está mudando, eu estou no mesmo ciclo. Isso já aconteceu com muita gente espiritualmente falando, isso acontece no seu contexto de vida espiritual, financeiro, material, familiar, e isso é perigoso. Na sua essência da vida precisa haver novidade. Israel, quando saiu do Egito e foi para a terra de Canaã, era uma viagem curta, entre aspas, uma viagem que duraria em média uns 40 dias, mas olha, eles entraram num círculo vicioso, entraram e se perderam no deserto e essa geração pereceu e deu voltas e mais voltas. O inimigo gosta de trabalhar em ciclos malignos onde você não se renova e você começa a se confundir e não alcança objetivos em Cristo Jesus. Com Deus na sua vida você tem que ter uma vida de novidade. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 6, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que com Cristo também ele ressuscitado dentre os mortos, para a glória de Deus Pai, assim também nós andemos agora em novidade de vida. Então já começa com uma vida onde você é regenerado e você vive novidades. Agora eu lhe pergunto, há quanto tempo sua vida não se renova? O próprio profeta Jeremias, em Lamentações capítulo 3, ele diz que as misericórdias do Senhor, se só as misericórdias elas se renovam a cada manhã, imaginem as bênçãos de Deus, a virtude do céu, as virtudes espirituais, como elas devem estar atuantes e renovadas em nossa vida. Então, em nome de Jesus, repreenda todo o mal e creia que o Senhor vai te renovar em nome de Jesus. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo 2, ele diz claramente que nós precisamos nos renovar no nosso entendimento. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Meu Deus, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Mas como eu posso fazer isso? As pessoas me perguntam. Minha vida entrou nessa rotina, estou preso na rotina. Tudo é a mesma coisa, todo dia parece que nada muda, nada acontece, não vejo milagre, não tenho novas experiências com Deus. E quanto mais agora nessa dificuldade dessa pandemia, parece que todo mundo anda amedrontado, está enclausurado, está trancado dentro de casa e muita gente com depressão. Então, em nome de Jesus, creia que Deus vai operar por essa palavra na sua vida e Deus vai te dar uma nova
dispensação gloriosa de renovação, em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Primeira coisa que eu preciso fazer, ponto número 1, para poder vencer essa mesmice, eu preciso renunciar. Por que a renúncia é importante? Porque a renúncia, quando eu vivo o perfil de renúncia, a essência de renúncia, eu estou pronto para experimentar algo novo. O reino de Deus se move com uma essência, entre tantas virtudes que ele tem, uma delas é novidade. O novo está inserido no que é reino de Deus para a nossa vida. E quando nós entendemos o que é novidade, estamos entendendo os propósitos, os desígnios do Senhor na nossa vida. Então, nessa novidade de vida, eu preciso aprender a renunciar. Não esqueça que o próprio Jesus, quando chamou os seus discípulos, quando convocou pessoas, quando os quis alistar como discípulos da sua equipe e pessoas que a chamou para essa vida em Cristo, essa vida de discipulado, uma das condições foi: larguem tudo. Ele disse com autoridade muitas vezes isso: quem quiser vir após mim tem que negar-se a si mesmo, vai ter que abandonar muitas coisas, vai ter que largar mão, abrir mão de muitas coisas, tá bom? Então nós precisamos ter certeza que Jesus quer que você aprenda a renunciar. Se você quer uma vida de santidade, você vai ter que renunciar à vida de pecaminosidade. Se você quer seguir Jesus, você vai ter que negar-se a si mesmo. Uma vez negando-se a si mesmo, você vai começar uma vida de discipulado e de santidade. Ainda diz: pegue sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me, venha, porque tem novidade de vida para você. Quando os discípulos foram chamados por Jesus, nós temos aí Pedro e Tiago e João, que pelo menos eram os que trabalhavam na pesca, diz que quando Jesus os chamou, os convocou, diz: imediatamente deixando as redes, o seguiram. Qual o problema de muita gente? Pessoas não querem renunciar. E é necessário renunciar, porque você nunca experimentará o novo se você não renuncia. E há uma chamada zona de conforto, que nós temos a mania de levantar num trono, fazer uma redoma e ficar ali acomodado. A zona de conforto, isso em todo sentido, espiritualmente, familiarmente, financeiramente. Em que patamar você se encontra ao ponto de você começar a viver uma rotina diária, sempre a mesma vida, sempre a mesma sequência de hábitos, e você não muda nada? Então você foi preso pela rotina. Então você tem que aprender a renunciar. Uma das coisas que você tem que fazer diariamente é estar apto para iniciar algo novo, mas para iniciar, apertar o botão de início de algo novo, você vai ter que renunciar. Você vai ter que falar: a partir desse momento eu renuncio a esse costume, a esse hábito, a esse pensamento e começo algo novo na minha vida. Então aprenda a renunciar. Eu preciso aprender a renunciar e sair dessa mesmice. Quantas pessoas hoje em dia que Deus poderia levá-las para novos patamares? Quanta gente que eu conheço que tem um chamado ministerial precioso. Eu conheci gente que foi chamada para fazer uma obra grande diante do Senhor, para ganhar vidas, para ser um grande pregador, mas não tiveram coragem de renunciar. Quanta gente que eu conheço, famílias preciosas que Deus as chamou para o santo evangelho, para uma mudança e uma transformação preciosa, gente linda, maravilhosa, mas teve medo de renunciar. Quanta gente que Deus as comissionou para irem até missões transculturais e não tiveram coragem. Eu me lembro quando meu avô foi chamado ao ministério, esse homem teve coragem. Depois meu pai foi chamado ao ministério para muitos lugares, ele já andou em muitos países e teve coragem para renunciar. Quando veio para o Brasil com 8 filhos, nós somos aqui, estamos no Brasil, 8 filhos, 8 irmãos, meu Deus, teve que largar tudo e começar tudo do zero.
coragem para começar. Só que esse é o problema, as pessoas estão apegadas a dogmas, estão apegadas a costumes, estão apegadas a lugares, estão apegadas a hábitos, estão apegadas a sofismas, estão apegadas a crenças, estão apegadas a coisas, estão apegadas a pessoas e nunca vão poder experimentar o que Deus quer. Isso não somente na questão ministerial, mas em tudo, financeiramente. Quanta gente que eu conheço que tem dom, tem talento, tem condições de progredir, avançar, prosperar, mas não tem coragem de dar um chute naquele balde e falar: chega, a minha vida precisa de algo novo. Então você tem que ter coragem para renunciar. Ei, o tamanho da tua conquista vai ter como base o tamanho da tua renúncia. Pequenas renúncias, pequenas conquistas. Grandes renúncias, grandes conquistas. Aprenda isso em nome de Jesus e creia que você será abençoado e guiado pelo Espírito Santo para poder renunciar, porque é impossível ter uma vida de vitória se você não renuncia. A chamada para o Evangelho é esta: aprenda a renunciar, tá bom? Creia nisso em nome de Jesus. Eu vou contar um testemunho. Poucos me conhecem, mas sempre trabalhei em missões, fui criado em missões, como já contei, nasci já na obra missionária, meu pai fazendo a obra missionária juntamente com a minha mãezinha preciosa. Só que com 15 anos tive meu encontro com Jesus, me converti, com 20 anos já estava pastoreando uma igreja pela santa misericórdia do Senhor. Só que durante muito tempo trabalhei financeiramente para cuidar da minha família, porque me casei, o Senhor me abençoou com filhos preciosos. Só que durante 15 anos trabalhei com muita dificuldade, trabalhei como pedreiro. Nada contra essa profissão, porque é uma profissão muito digna, uma profissão muito honrada, mas eu estava nessa condição, trabalhando e passando muita necessidade. E eu me lembro que quantas vezes Deus falava comigo: eu vou te levar para novos patamares. Eu falava: parece que não acredito. Onde eu andava, Deus falava comigo, pessoas eram usadas para falar comigo: eu vou te levar para muitos lugares. Eu falava: parece que se enganaram com a pessoa, eu sou a pessoa errada, vocês não estão falando com a pessoa certa, porque eu sou um simples pastor, sou pedreiro. Trabalhei 15 anos como pedreiro com muita dificuldade e muitas vezes trancado literalmente. Quem sabe o que é a profissão de ser um pedreiro e como é sofrido esse trabalho, um trabalho muito honroso, muito precioso também. Trancado literalmente num banheiro. Você sabe que para azulejar banheiro você tem que se trancar literalmente no banheiro, fechar a porta, você tem que cortar piso, você tem que colar os azulejos, e quando normalmente você corta piso com aquela máquina de cortar, a famosa maquita, se levanta um poeirão e você tem que colocar máscara e você tem que se proteger, porque é um poeirão dentro do banheiro. Então você fica lá dentro muitas vezes trancado, chorando, às vezes com limitações, assentando azulejos e perguntando: Deus, para que o Senhor me chamou? Para que o Senhor me escolheu? Olha onde eu estou, será que essa é a tua vontade? O que o Senhor quer de mim? Só que eu não entendi o que Deus queria fazer na minha vida. E durante 15 anos levei essa vida com muita dificuldade. Quantas vezes atravessando estradas de bicicleta para ir trabalhar e ganhar o meu pão, dignamente. Não me arrependo nenhum minuto, nenhum segundo do que eu passei, mas foi muito sofrido. Quantas vezes, quem conhece aqui a região, Praia Grande e São Vicente, temos uma longa ponte que liga essas duas cidades, e eu me lembro que eu pegava a minha bicicleta, e quantas vezes eu fui pegar minha bicicleta no final da tarde, muito cansado, e eu percebia que eu estava sem um tostão furado no bolso, e o pneu da bicicleta tinha furado, e eu tinha que vir andando por aquela ponte, aquela estrada. Gente, pensa numa situação terrível. Hoje eu posso até rir, mas olha, eu chorava na época. Eu andava com aquela bicicleta ali no acostamento, e aqueles caminhões, ônibus passando, e eu, a minha bicicleta, eu falava: Deus, eu sou teu servo, o que está acontecendo comigo? Me ajuda. Sabe, vontade de morrer. Uma voz maligna falava: se joga dessa ponte, você não presta, você é um lixo, você não serve para nada, aqui Deus coisa nenhuma, você não é chamado, você não é escolhido. Gente, eu passei muitos perrengues, e andar com aquela bicicleta, aquele pneu furado, dezenas de vezes aconteceu isso, e chegando em casa sem um tostão furado mesmo, porque não havia condições.
muitas limitações. E muitas vezes chegando na igreja, tomar um banho para pregar e ministrar a palavra e falar o quê? Falar que Jesus salva e sorrir e abraçar todo mundo. Muito difícil, muito difícil. Mas glórias a Deus, glórias a Deus. Ali quando eu derramava lágrimas na estrada onde ninguém me via, eu chorando, quantas vezes trancado num banheiro, cortando o piso, Deus me falava: você crê que eu tenho promessa na tua vida? Então creia, mas você tem que querer uma renúncia, você tem que acreditar nessa renúncia para que venha o novo na sua vida, para que venha a novidade na sua vida. E nesse processo eu aprendi muita coisa, mas uma coisa que eu entendi, que eu precisava me intensificar com Deus e buscá-lo e renunciar a essa vida de comodismo, de lamúrias, de lamentos, de limitações. Eu precisava renunciar, até que um dia eu disse: chega, Deus a partir de hoje começa a transformar a minha vida. E de fato, meu ministério começou a crescer e graças pela misericórdia do Senhor, o Senhor teve compaixão e começaram a acontecer mudanças. Não haverão mudanças se você não renunciar. Então, aprenda a renunciar. Segunda coisa que eu vou colocar aqui, eu falei que vai ser bem prático, renúncia. A segunda coisa que você precisa ter certeza, você precisa se capacitar para se maximizar. Vou colocar capacitação. Capacitação. Sabe por quê? Porque nós precisamos entender que Deus nos usará de uma forma espiritual, seja como for, como pais, como família, como responsáveis por uma família, na própria sociedade, contribuindo com a nossa ação social, enfim, como trabalhadores, enfim, qualquer área, financeiramente, emocionalmente, em qualquer área, Deus vai olhar a sua capacitação, sua capacidade. E eu preciso me maximizar. O que é maximizar? É quando você começa a se projetar. Eu gosto de fazer esse desenho como maximização. Você se projeta. Olha só um pequeno exemplo. Há pessoas que me ligam de vários estados. Eu amo os lindos de Deus, os irmãos amados que me ligam. Poderia citar todos os estados aqui, porque de fato de todos os estados me ligam, me mandam mensagem. Eu os amo em Cristo Jesus e oro por todos vocês. Como pessoas que estão, brasileiros e irmãos que estão em outros países, que pela internet, graças a Deus, a gente consegue alcançar pelo poder da palavra muitas vidas. E essas pessoas me dizem: meu Deus, eu estava assistindo ontem à noite, olha, na madrugada Deus falou comigo através de você, olha, Natanael, essa palavra que você trouxe transformou minha vida. Eu digo: meu Deus, às vezes eu estou em casa, mas a palavra está indo através dos meios de comunicação e as pessoas são abençoadas. Ou seja, eu não estou em todo lugar, mas a palavra está pela santa misericórdia. Isso é maximização. Eu imagino naquele tempo que eu estava trancado no banheiro cortando azulejos e eu dizendo: meu Deus, eu sou um fiasco, eu sou um fracasso. E a voz me dizendo: você não vale nada. De fato, quantas vezes pensei em morrer, que era melhor morrer. Mas o Senhor, pela sua infinita misericórdia, me dizia: não desista, eu tenho coisas grandes para você, eu tenho coisas tremendas para você, acredite. Alguém está esperando uma palavra de conforto, alguém está esperando um abraço seu, alguém está esperando uma palavra profética que vai edificar. E eu creio que essa palavra está indo para o seu coração como uma profecia, por autoridade, porque Deus nos ensina isso. Mas olha, eu precisei tomar uma decisão, renunciar. Só que depois eu comecei a me comportar de uma maneira diferente. Isso se refere, sabe a quê? Hábitos. Eu descobri que a minha capacitação depende de uma coisa, entre tantas, hábitos. Quais são os seus hábitos? Por isso você entrou na rotina, sabe por quê? Porque você não mudou hábitos. E Deus me disse: lógico, Natanael, tua vida nunca vai mudar se você continuar com os mesmos hábitos. Você precisa ter novos hábitos. O que é um hábito? É a tua cultura do ser, do fazer rotineiramente. E eu posso, com meus hábitos, ficar preso. E eu preciso viver algo novo, então eu tenho que dar um start na minha vida em nome de Jesus, com a glória do Senhor. Não esqueça que o próprio Abraão, ao ser chamado, o Senhor lhe disse: ei, Abraão, preste atenção, eu vou te prosperar, vou te abençoar, vou te levar para uma dimensão tremenda, tua descendência será como as estrelas do céu, como a areia da praia.
mas você vai ter que renunciar à tua parentela. Sai da tua parentela. Quando o Senhor está falando renuncia, está falando também, eu vou te capacitar. Você vai ter que se capacitar para um novo estilo de vida, hábitos novos. Você imagina Abraão saindo da terra de Ur dos Caldeus, ali na Mesopotâmia, toda uma dinâmica, toda uma cultura, e sair para o deserto, cara, para poder enfrentar o quê? Novos desafios, novos hábitos, mas tudo vai ser novidade. Pois bem, nisso eu vou te capacitar, eu vou te capacitar, eu vou te guiar para novos hábitos. Então, você precisa criar novos hábitos. Primeiro, como você se alimenta? Mude seus hábitos alimentares, você vai ter um novo hábito. Na cultura, vamos dizer assim, do conhecimento, que hábito você tem? Assistir televisão, assistir Netflix? Você vai ter que ter novos hábitos. Que novo hábito? Vou ler agora um capítulo da Bíblia. Um novo hábito de orar 1 hora por dia, o hábito novo de evangelizar 1 hora por dia, ou 1 hora por semana, que será um novo hábito. Eu tenho que provocar um novo estilo de vida em Cristo Jesus, eu vou ter que mergulhar nele. Sabe qual é o problema de todos nós? É que nós queremos começar com muito. Não, Deus quer começar com pouca coisa, só que isso é minha capacitação. Deus nunca te dará algo além da tua capacitação. A tua capacidade é fundamental. Um dia eu estava orando a Deus, hoje eu estou contando experiências, ele me disse claramente no meu coração, eu nunca te darei nada além da tua capacitação. Eu me disse, se capacite e eu vou te abençoar. Se capacite. Você não está capacitado, mas você vai ter que se capacitar. Deus não chamou a nenhum homem ocioso. Todos os homens que foram chamados, preste atenção, todos estavam trabalhando, estavam atarefadíssimos, ou estavam pastoreando, ou estavam arando a terra. Tem um que estava arando a terra e atrás, com os bois, passou o profeta Elias, lhe jogou o manto, esse Eliseu, e já largou tudo e seguiu, estava arando a terra. Olha só. Quantos homens, atrás da boiada, o próprio Amós estava trabalhando, homens estavam pescando, outro estava cobrando impostos, todo mundo está fazendo alguma coisa, e Deus o chama, mas ele diz, a partir de agora tudo muda, porque eu vou te capacitar, vou te dar virtude para você se maximizar de uma forma sobrenatural. Então, você precisa criar novos hábitos, ou seja, eu tenho que me capacitar para isso, para entrar em novas ideias, novos paradigmas na minha vida, tanto espiritual, financeira, familiar, em nome de Jesus. Creia nisso para a glória do Senhor. Comece novos hábitos, comece a ler, comece a entender, comece a fazer um curso, aprenda uma nova língua. Já tentou falar uma outra língua? Falar inglês, falar espanhol, falar italiano? Enfim, aprender hebraico, aprender as letras do hebraico, aprender grego. Meu Deus, que dificuldade. Pois é, você se edificará se capacitando. Tanta gente que sonha com ser um pregador, mas você já leu a Bíblia de Gênesis e Apocalipse? Então, vamos lá, começa a ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. As pessoas me perguntam, que livro é bom? Que livro é bom? Me fale de um livro. Tem um livro chamado Bíblia, lê a Bíblia. Você vai se capacitar, aprenda com coisas que são às vezes tão insignificantes para você, mas estão no teu dia a dia e você vai se maximizar. Todo mundo quer se maximizar, todo mundo quer o grande, mas ninguém valoriza o pequeno. Não esqueça, para você se capacitar, você tem que começar com coisas pequenas. Coisas pequenas. A palavra do Senhor diz, eu amo essa passagem quando diz que o teu pai que te vê em secreto, ele vai te recompensar em público. Mateus 6,6. Mateus 6,6 diz assim, quando orar você entra no teu quarto, porque há uma oração em secreto. Só que teu pai vai te escutar em secreto e ele vai te recompensar em público. Todo mundo quer a recompensa em público, mas ninguém quer pagar o preço em secreto. Davi matou um gigante, todo mundo bateu palma. Meu Deus, viva Davi! E cantavam e elogiavam Davi. Matou 10 milhares e até o Saul ficou com ciúme. Todo mundo elogiava Davi. Mas ninguém viu Davi quando ele defendia suas ovelhinhas no anonimato. Ninguém via quando Davi defendia dos ursos, dos leões, com uma funda. Ninguém viu como Deus se fazia presente no anonimato. Então você tem que ser primeiro bom no anonimato. Teu pai que te vê em secreto vai te recompensar em público. Quem é você em secreto? Quem é você quando você está sozinho?
como você se comporta. Se você é uma pessoa honesta, santa, em secreto, onde ninguém te vê, onde tua esposa não te vê, onde teu pastor não te vê, onde teus filhos não te vê, se Deus te aprova em secreto, Ele vai te recompensar em público. O problema é que todos nós queremos a recompensa em público. E o Senhor diz, não, começa no secreto e eu vou te recompensar em público. Certa feita, tenho andado por alguns lugares pregando a palavra do Senhor pela santa misericórdia. Uma vez me convidaram para pregar, trazer uma palavra num congresso no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Eu estava entre os peletores, entre os pregadores, estava lá o Natanael Matuto, pela misericórdia do Senhor. Havia ao redor de umas 10 mil, 11 mil pessoas no ginásio. Estava abarrotado e eu peguei no microfone, só que quando eu estava subindo, alguém me disse, meu Deus, que conquista, Natanael, que conquista. E Deus me disse aqui, não, isso não é conquista, isso aqui é recompensa. Porque tudo que você faz em público, pela primeira vez eu pegar no microfone para pregar para 11 mil pessoas. Olha que coisa maravilhosa, isso foi mais ou menos 2012, coisa tremenda, coisa poderosa, mas que aconteceu? O Senhor me disse, isso não é conquista, conquista é no silêncio, conquista foi lá no banheiro cortando o piso, louvando o meu nome, conquista foi você atravessando a ponte ali, quilômetros andando a pé, louvando o meu nome, derramando lágrimas e chorando para Deus, e quantas vezes clamando e dizendo, Deus tem misericórdia de mim, e ser fiel na hora da luta, isso é conquista. Sua conquista, sua capacitação vai ser onde ninguém te vê, sua capacitação vai ser onde ninguém está te olhando, onde ninguém vai te bater palma, e depois mais para frente virá a recompensa de Deus em público. Meu Deus, entenda isso. Então mude seus hábitos, comece com coisas pequenas, comece onde ninguém te vê, e você verá a maximização na sua vida, você verá coisas tremendas. Creia nisso, creia no poder de Deus, creia nas promessas. Deus não se enganou com você. Eu lhe falo novamente, Deus vai e está fazendo e trabalhando em seu favor, mas creia que isso precisa acontecer na sua vida. Deus não vai te usar, no máximo, se você não é fiel no muito. Será fiel no pouco e você vai ser abençoado no muito, em nome do Senhor Jesus. E por último, eu vou falar de algo tão simples, tão glorioso, é humildade. Vou colocar simplicidade, olha só. 3, simples. Sabe por quê? Porque as pessoas estão levantando tantos complexos, estão pregando o evangelho com tantos complexos, estão escrevendo livros tantos complexos, tanta parafernália para servir a Deus, meu Deus, e estão se esquecendo da simplicidade. Hoje em dia temos tantos homens aí usados por Deus, ungidos por Deus, mas com tanta pompa, já estive com homens usadíssimos por Deus, ungidos, que já venceram, mas só se esqueceram de uma coisa, da simplicidade, da humildade. Deus vai te prosperar, mas olha, para que você não volte ao estágio inicial, não volte aos mesmos erros, não volte ao estágio de estar por baixo, você precisa ser humilde. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Eu assisto muitos pastores, mas eu vejo pastores que já entendem, pregam, muitos jovens até estão conhecendo, entendendo, são usadíssimos, louvado seja Deus. Mas que pena quando você vê a pincelada da arrogância, parece que o ministro de Deus, que é um servo de Deus, parece que trata todos como ignorantes. Aquele que já prosperou agora, ele não quer viver mais a simplicidade da comunhão, de compartilhar o pão, somente querem status. Então, uma das coisas importantes para poder ter novidade, continuar experimentando algo a mais de Deus, é se manter simples, se manter humilde e falar, Senhor, só é pela tua infinita misericórdia, é a misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã, ou se renovam a cada manhã, é o fato de não sermos consumidos. Então, esse terceiro ponto aqui importante, isso, simplicidade, e aprenda a cada dia a viver e se contentar. Paulo diz claramente em Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se você ler o contexto, você vai entender que Paulo, ele se contenta com muito e com pouco. Sabe passar fome
como ter abundância. Ele sabe passar frio, nudez, como também sabe ter abundância. Esse é o verdadeiro cristão, é aquele que pode estar nos altos e nos baixos, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja nada, não haja vaca nos currais. Eu vou louvar o nome do Senhor, vou me manter na simplicidade. Creia que o Senhor vai te usar, já está te usando, tem planos de bênção para você, mas siga essas 3 diretrizes tão simples, mas vão edificar a tua vida em nome do Senhor. Deus te abençoe, um abraço, até o próximo estudo para a glória de Deus.